Como é que a gente chegou aqui? O que é o homem na Terra? Por que a gente está aqui? A resposta mais simples quem deu foi o próprio Javé, no século II d.C., quando seus anjos entregaram um rabi, ou seja, um rabino, um rabi judaico, Shimon Bar Yochai, os termos da Kabbalah ou da Cabala, quando ali ele diz que ele é um Deus exilado dentro da própria obra e que precisa de um tikkun. Tikkun é uma expressão cabalística que diz que é um reparo que precisa ser feito na obra, como também no Criador nela caído. Só que os judeus transformaram a queda desse Criador num passo de dança. Nos livros que eu escrevo, eu simplesmente repito o que as mitologias ancestrais disseram. Um Criador pôs um ovo, caiu dentro do ovo, quando o ovo quebrou, surgiram dois universos e ele caiu em um dos dois universos. Ponto. Só que os judeus transformaram isso numa criação maravilhosa e que o Deus Criador, que não tem nada de Deus, por amor exilou-se na própria obra. Ou seja, romancearam um floreio, quando teria sido um grande acidente terrível. Então, assim, por que é que nós humanos existimos? A resposta clara e terrível, que foi disfarçada, é para sermos criaturas ferramenta ou criaturas cobaia, para ostentar no nosso corpo biológico o código doente do Criador. E cada eu humano, na medida que vai evoluindo, vai consertando esse código com o seu progresso pessoal. O nome disso na Cabala é Tikkun. Quantos cabalistas entendem desse jeito? Nenhum. Um dos livros que eu publiquei chama-se Tzimtzum, o exílio falsado do Criador. Esse Tzimtzum... Vai explicar isso. É uma expressão de um outro rabi famoso da Kabbalah, na Idade Média, que seria o barulho que o Criador, caindo na própria criação, o barulho quântico, teria feito. Na verdade, ele despedaçou-se. E nesse livro eu faço uma interpretação da Kabbalah, ou Kabbalah, que foge totalmente ao romantismo de tudo que foi entendido até hoje. Então, os livros que eu escrevo não são agradáveis, as palestras que eu faço, muito menos. São mais de 500 palestras diferentes. Caraca. De 2, 3 horas. Diferentes. É bem mais. Sim, imagino. São livros publicados, 54, mas tem uma porrada de livros. Porra. Então, assim, é um negócio totalmente maluco, é uma quantidade de informação que eu mesmo... Você é a nuvem. Eu não enlouqueço. É a nuvem. Eu não enlouqueço. Primeiro porque eu não me levo a sério, no sentido de me achar isso ou aquilo. Eu não sou porcaria nenhuma. Segundo, sou livre para errar. Terceiro, eu sempre digo, não sei se está certo. Com isso eu não perco um segundo do meu tempo tentando convencer ninguém de coisa alguma e nem fico chateado, nem triste. Meu ego não está nessa história. Como eu não consegui me livrar disso, eu tive que fazer isso. Então eu sou o primeiro a dizer em todas as palestras e livros, não sei se está certo. Verifique para vocês mesmos. É porque assim, o homem, o corpo humano, o homem, a medicina está aí. Nós somos uma máquina perfeita para o nosso funcionamento. Sim. Como pode tantos elementos químicos? Tudo tem que casar, né? Tudo. É impressionante que até hoje o homem não consegue desvendar a perfeição para o funcionamento desta máquina. Isso me intriga. Tipo, o cérebro humano está para um neurologista, assim como o espaço está para um astrônomo. Então, assim, o cérebro humano é um negócio muito doido. Muito disruptivo com a matéria. É um enigma, até para os médicos, né? Que lutam a cada dia para doenças, bactérias, enfim. É uma luta constante da ciência para explicar isso aqui, cara. Para explicar isso aqui, para explicar movimento. Você vê que o homem tenta fazer robô, mas não consegue fazer a nossa intuição humana. Eu não tenho medo da inteligência artificial. Muitos têm medo, eu não. Eu acredito ela como ferramenta. Eu acho que o homem... é uma mágica, é um negócio muito doido, entendeu? Olha, o nosso cérebro, dentro dessa caixa craniana, tem entre 85 a 100 bilhões de neurônios. Bi.
Fumando um baseado, cai pra quanto? Só pra saber. Não cai, não. Cai não? Cai não, o pessoal disse que cai, mas não cai não. Desses, cada um bichinho desse, isso é ser vivo, tá? Neurônio é um... Sim. Sim, é um Ele impulso. tem milhares de dendritos e um axônio. É. Ou seja, cada neurônio tem milhares de bracinhos e só uma saída. Esses bracinhos recolhem as informações que chegam, o código neuronal que está dentro de cada neurônio processa essas informações e olhem bem, só sai uma resposta. Entram 400 B de bola, bilhões de bits, bilhões de informações, Pra sair uma. sai uma ancorada em 2.000 desses 400 bilhões de bits. O que nós enxergamos como sendo a nossa faixa de realidade é um subproduto de microtúbulos dentro dos nossos neurônios que fazem a transformação dessas informações que chegam, soltam a resposta pelo axônio, como a mesma resposta, os axônios do nosso cérebro solta, entre aspas, naquilo que a gente pensa ser o nosso lóbulo frontal, o córtex frontal, essa sensação de que o cérebro pulsou, então a gente pensa que é um eu que nele existe. É. E como nos deram o nome, aí é que Rogério pensa que é Rogério pensando através desse cérebro, quando não é. O que é que a ciência descobriu? Né? Através de RP, bem pouco importa. Os cientistas enchem o cérebro de alguém com eletrodos, esses eletrodos se ligam a um computador, então o retrato do meu cérebro fica lá no Vai computador. ficar ali, é. Aí o cientista diz, Rogério, fale. Aí eu digo, automóvel. Aí o cientista disse, engraçado, antes de você falar a palavra automóvel, aquela parte do seu cérebro se atendeu. Já. Se acendeu. Fale outra coisa. Cavalo. Agora foi outra. Fale outra coisa. Ou seja, os cientistas de tantos testes que fizeram, eles chegaram a uma conclusão impressionante. Tudo que sai pela boca de um ser humano, tudo que ele pensa, sente, as ações, acontece porque primeiro o cérebro da gente Tá foi mandando. acionado, pulsou. Então, 0,5 segundos antes de uma palavra sair pela minha boca, meu cérebro escutou. Aí você pergunta aos cientistas, ok, e o que é que podemos deduzir disso? Aí a resposta deles, que o ser humano não tem livre-arbítrio. Porque se o que você fala, porque seu cérebro 5 mandou, segundos antes. então aqui tem um problema. Aí você pergunta para os cientistas, e por que é que o cérebro se acende? É um acaso. Aí os caras estudam 20, 30 anos com PhD para dizer que o acaso. Isso tudo porque eles não querem reconhecer, os cientistas clássicos, né, que há aquilo que a física quântica aponta, a figura do observador ou de uma consciência quântica ligada a esse cérebro. Aí quando essa consciência pulsa, esse cérebro se acende e aí Rogério fala. Tá maluco? Mas qual é a questão? Por que eu gosto dele? Qual é a questão? O rádiozinho, quando fala, não tem locutor dentro do rádio. Verdade. Dentro do rádio, Esse não. corpo, quando fala, não tem gente aqui dentro. Isso aqui é só podridão organizada aqui dentro. Isso é lá uma verdade. Podridão organizada. Cadê o eu da gente? Porque esse corpo não é o eu da gente. É só o processador que está sendo acionado por algo e... Só que esse cérebro, Alto-falante. ele pensa que pensa. Por quê? Porque como ele é acionado por algo, resta a sensação da pulsação do cérebro, e nessa ação, quem é que é a aplicação? É a sensação do eu que o cérebro produz, que pensa que é ele que está agindo porque alguém acionou o cérebro. Entendo, se puder, que é todo certo. A questão é, cadê a gente? Então, assim, a espiritualidade... Que é a Você dá no começo do programa? Eu falei a você. o quê? Dá uma cagatina. Não, dá um... Uma noia. Puta! Eu falei pra você. Hoje vai dar uma sabe noia porque, braba. quer ver o que faz sentido o que você fala, na minha percepção, muito sentido? A pessoa morre. Mano, aí você fala assim, Acabou? pra onde foi? Essa é a grande noia da... Essa é a grande pergunta. Mas Quero. meu corpo já morreu 2 vezes. É mesmo? Nas 2 vezes dentro do hospital. Nas 2 vezes, o meu eu continuou a existir ininterruptamente. E o defunto ali, E o seu e eu... eu continuando existindo. E assim é com todos nós. Por quê?
Porque exatamente o eu da gente não está dentro desse corpo, não.